Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder está recebendo a vereadora de Cuiabá, Edna Sampaio, ela que foi autora dos pedidos de afastamento e de cassação do vereador Pacola, e Edna também foi a única a votar favorável ao afastamento, que foi agora recentemente, né? Bem-vinda, vereadora. Obrigada, Leandro, bem-vindo por estar conosco aqui na bancada. Vereadora, já emendando, teve protecionismo? A senhora esperava essa votação? Essa pergunta é uma pergunta capciosa. Obrigada pela oportunidade, Márcia. Obrigada, Leandro, pela oportunidade também de estar aqui no Conexão Poder e conversar sobre os assuntos que são de interesse da população. Eu não posso julgar que tenha sido protecionista a posição da Comissão de Constituição e Justiça em relação ao parecer. Acho que existe um fundamento, que é um fundamento interpretativo da legislação brasileira, dada pela Comissão de Constituição e Justiça. Como eu disse na sessão, eu acho que também é uma questão de interpretação, o regimento interno da Casa estabelece que, nos casos omissos, o plenário é soberano para decidir. Portanto, a interpretação que nós fizemos na oportunidade, é de que, num caso como esse, que obviamente não tem previsão no regimento interno da Casa, mas que diz respeito a um princípio constitucional da inviolabilidade da vida, que é o crime mais bárbaro e mais impeditivo de qualquer discussão de direito, porque quando você tira a vida de alguém, você destitui completamente o sujeito vítima da condição de cidadão e de direito. Então, portanto, é um crime tratado de uma forma diferente na nossa legislação, e eu imaginava, assim como a minha assessoria, que nesse caso, que não tem previsão legal, até para preservar a Câmara Municipal de Cuiabá, dessa situação de se tornar um palco de defesa de um crime, que teve muito impacto na cidade, no município, no estado, que a gente pudesse fazer o afastamento liminar do vereador até que corresse o prazo da comissão de ética e pudesse trazer o relatório e aí ter uma decisão definitiva a respeito da situação do vereador. Infelizmente não foi assim que a Comissão de Constituição e Justiça interpretou a situação, e eu respeito que tenha sido dessa forma, Não concordo, mas respeito. Edna, agora analisando o cenário do não afastamento do Pacola em uma votação pela cassação, o resultado então já é previsível em termos de votos, porque só a senhora votou pelo afastamento, Numa eventual votação então da cassação do mandato dele, dá para mudar alguma coisa ou já está meio que decidido dele não ser cassado? Vira pizza? Acho que não. Acho que, na verdade, eu tenho evitado muito qualquer tipo de intervenção, de conversa com as pessoas que estão nos trabalhos, porque eu acho que essa é uma decisão livre da Comissão de Ética, que não cabe muito... Primeiro que não tem poder, mas eu acho que eles têm que ter essa tranquilidade para os trabalhos que estão realizando. Eu acho que vai ficar muito difícil para a Comissão de Ética tomar outra atitude que não a cassação do mandato, porque aí seria a Câmara enfrentar um processo, um inquérito, com provas, com imagens, com um crime que foi muito bem documentado, de todas as formas, seja através de testemunhos orais, seja através de imagens que foram produzidas pelas câmeras que estavam no local. Tem inquérito, tem tudo. Exato, então tem tudo isso. E muito dificilmente uma situação como essa, que tem uma repercussão tão grande na opinião pública, vai ficar impunemente, eu acho. A senhora entrou com um pedido também para que tivesse ali, do funcionamento da casa mesmo, um detector de metais? Sim. Foi isso, Foi. Porque a gente não está falando só do vereador Pacola aqui, há outros vereadores que são policiais, da reserva ou não, mas são policiais. E o próprio vereador Chico 2000 esteve aqui no Conexão Poder e comentou com a gente que esses vereadores que são policiais, todos eles participavam armados da sessão. É um risco, a senhora acha que é um risco que se corre ali dentro? Porque assim, o parlamento,
Às vezes tem algumas discussões mais graves, né? Os ânimos ficam mais acirrados, né? Não é lugar de se estar armado? De forma nenhuma, né? Eu acho, inclusive, nós temos vários casos pelo Brasil de situações de tiroteio dentro da casa legislativa. Aqui no Mato Grosso, recentemente, nós tivemos um caso lá em Querência, né? De 2 vereadores que sacaram a arma um para o outro, né? Então, assim... Primeiro saíram no braço, né? Saíram no braço, depois... Aqui em Cuiabá, não sei se na legislatura passada alguém andava armado, mas as cenas de violência na Câmara era muito comum. Teve agressão física. Muita agressão física, muita cena... E a senhora, de certa forma, se sente intimidada sabendo que colegas estão armados dentro da Câmara Municipal? Com certeza. Quem não se sentiria intimidado? Quem não se sentiria? Nós estamos diante do assassinato de uma pessoa, feita por uma outra pessoa que é membro daquele grupo de elite da Polícia Militar. Quer dizer, uma pessoa treinada para atirar e acertar. Uma pessoa treinada para isso. E que está ali dentro do parlamento. Né? E que outras pessoas estão armadas também. Eu sou a única que divirjo, que apresento minhas posições. E quantas coisas ofensivas foi falado a meu respeito por conta disso. Eu fui chamada de urubu de carniça. Agora mesmo o vereador disse que eu ando em áreas controladas por facção e não tenho medo. Quer dizer, eu vou no bairro, eu vou dialogar com a população e eu sei que existem várias áreas dentro de Cuiabá controladas por facções, mas lá existem pessoas, trabalhadores e trabalhadoras que precisam do trabalho do vereador, da vereadora. Né? Então veja, eu acho que assim, não tem como uma pessoa que faz um trabalho como eu tenho feito na Câmara, que não se sinta intimidada numa situação como essa. Né? Todos os dias a minha mãe fala para mim, pelo amor de Deus, minha filha, não fala nada, não se posiciona. E eu tento falar para ela, mãe, mas quando eu decidi entrar para a política num momento como esse, eu não foi para ficar quieta. Né? Então, assim, é difícil. E é óbvio que se o Pacola se sente intimidado quando tiram a arma dele e requisita a polícia para fazer a proteção dele, você imagina eu que nunca tive arma, que não sei o que é viver com uma arma, mas que estou ali convivendo com pessoas que portam armas, sendo que uma delas, a quem eu estou me antagonizando ali, é alguém que atirou em outra pessoa. Né? Então, é óbvio que eu tenho medo, né, gente? Eu não sou louca, né? Eu sei que existe um risco aí. O medo segura. E essa questão desse uso de arma em plenário ou não é uma coisa referente a esse vereador. Não. Porque ele, por exemplo, esse vereador, ele não está mais com arma agora. Foi retirado o porte dele. Mas outros vereadores têm o porte. E esses vereadores saindo, digamos, acabando a legislatura deles, tem outros legisladores. Então, assim, continua, né? É o funcionamento do parlamento. Como deve funcionar, né? Quando a gente fala a questão do porte de arma dentro do espaço que é político, é óbvio que não é uma coisa pessoal também em relação ao Pacola e em relação aos vereadores que são da Polícia Militar e que vieram para a Câmara e que estão ali também portando suas armas. Houve um movimento recente na política nacional em que a polícia foi para a política. Mas a polícia não pode ir para a política como polícia. Assim como eu não posso ir para a política como professora. Porque eu não estou ali para ensinar nada para ninguém. Eu não estou ali, eu não sou professora da Câmara. Eu sou Edna, uma cidadã, Edna Sampaio, uma cidadã eleita por outros cidadãos para representá-los. Eu não estou ali para ensinar os outros vereadores a nada. E assim como os policiais não estão ali para fazer o policiamento, para agir como policiais. A política é outro campo, é outra esfera de atuação, né? Que não é uma esfera de atuação que possa ser comparada ao meu papel como professor em sala de aula, nem o papel do policial na atividade que ele exerce. E pela sua convivência com o Pacola, como que você classifica o comportamento dele? Uma pessoa tranquila que cometeu um ato de deslize ou alguém que apresenta sinais de descontrole? Como que você pode classificar o comportamento dele? Não, o Pacola é uma pessoa muito gentil, é uma pessoa extremamente educada. É uma pessoa que em muitos aspectos da vida coaduna com a minha visão também. Né? Nós sempre tivemos uma boa relação. Não é pessoal esse enfrentamento, digamos assim. De forma nenhuma. O Pacola é uma pessoa
com quem eu me relacionaria pessoalmente, como amigo, de forma muito tranquila. Agora, qual é a divergência nossa? É a visão que ele tem sobre o papel da polícia, é a visão que ele tem das pessoas, né? Então ele defende, por exemplo, para mim, o que aconteceu ali no assassinato do Alexandre corresponde exatamente ao script que ele descreveu ao longo da atuação dele dentro da Câmara. Qual foi? A questão da legítima defesa, a defesa de que as pessoas devem portar armas, de que se defender de quem possa te agredir é legítima defesa, entendeu? Então, a ideia de um heroísmo em relação ao uso de armas, entendeu? Há um romantismo sobre o que a arma significa. E eu entendo, aí extrapolando na questão política, mas eu entendo que uma pessoa que venha, um homem branco, que venha de classe média alta e que não tenha conhecido outro lugar de trabalho que não seja o espaço e o ambiente da Polícia Militar e que tenha ido exatamente para o treinamento, uma unidade da polícia que é especializada, né, que é muito especializada, que é o BOP, né, que é o Grupo de Elite da Polícia Militar, isso não é uma coisa que acontece impunemente. Isso constrói a visão de mundo da pessoa, a experiência de vida da pessoa e torna o olhar dela muito antenado com a sua construção enquanto sujeito social. Assim como a minha construção também, que perpassa pela condição de eu ser uma mulher vinda de uma classe social muito empobrecida, ser filha de uma analfabeta, neta de uma analfabeta. Então é recente essa condição social na minha vida, né? Ter meu pai, que é um homem semi-letrado, minha mãe, uma professora alfabetizadora, né? Eu venho de outro lugar e a minha construção, minha trajetória social é completamente diferente. Eu conheço as pessoas que o Pacola olha e pensa que é bandido, né? Porque são pretos, porque são pobres, porque são periféricos, porque muitos têm que cometer pequenos delitos para poder sobreviver. Mas que pequenos delitos que você tem que cometer para sobreviver? Uma pessoa que está passando fome, por exemplo, agora, né? Uma pessoa que não tem, não estou dizendo que todas as pessoas pobres fazem isso, mas o que eu estou dizendo é que ninguém merece morrer por causa disso. Em relação à classe social e ser um gatilho para a pessoa cometer crime, se fosse assim, tem muito rico que comete crime também. Mas a sociedade julga diferente. Por outro lado, essas pessoas, elas cometem delitos tão pequenos e às vezes elas são vítimas fatais da polícia. Mas quais são os delitos tão pequenos? Não, às vezes um ladrão que invadiu uma casa, que está fugindo, o cara vai lá, alveja e mata ele. Mas invadir uma casa não seria um delito pequeno. Não, tô falando que roubou qualquer coisa que não... A gente está vendo que ultimamente o bandido está matando por mas causa isso de merece, um celular. Mas isso a gente tem que matar? Mas o bandido está matando a vítima. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte... O bandido está matando a vítima para roubar um celular. Então, o que eu estou querendo perguntar, nós não podemos nos deteriorar dessa forma. Porque se nós defendermos, nós que somos cidadãos, pagamos nossos impostos, estamos indo e vindo querendo segurança. Se nós defendermos que os policiais eles têm o direito de julgar quem deve morrer ou viver... Nós estamos colocando nossa vida em risco. Mas eu não estou julgando quem deve viver ou morrer. Não, você não. Mas quando você legitima... Não deve aceitar que, digamos, são delitos pequenos. Ele está passando fome, ele vai roubar. Não, gente. Vamos desromantizar isso também. Uma pessoa que precisa, ou por caráter, ou por qualquer coisa, as pessoas cometem crimes. Isso, como você disse, independe da classe social. Mas qual que é a diferença entre o crime cometido por uma pessoa de classe alta e o crime cometido por uma pessoa de classe baixa? Você quer dizer que a punição é diferente, né? Claro que é, gente. Entendi. Nós temos quase 80% de pessoas pretas no presídio. E são só as pessoas pretas que cometem delito? Aí quando você vê, por exemplo, um empresário que roubou milhões do cofre público que deveria ser investido em saúde da população, que deveria ter medicamento lá no posto de saúde. Esse cara, ele entra para o espaço institucional, ele dá o depoimento dele, ele mente para as pessoas ali, e as pessoas sabem que ele está mentindo, e ninguém imagina alvejar aquele empresário porque ele cometeu um roubo. Então é muito diferente. Então se a gente legitima que
A polícia pode matar, que é o que o Pacola defende, e que eu tenho insistido que nós não podemos naturalizar esse discurso. O que nós estamos instituindo, ao arrepio da Constituição e de qualquer regimento legal no Estado brasileiro, é que a pena de morte existe. E quem é o juiz, quem é a polícia, quem é o juiz, quem é o Ministério Público, quem é o executor da sentença, é a mesma pessoa. É o policial armado na rua. Isso interessa para nós? Para nós, cidadãos, isso interessa? Não, porque hoje pode ser o filho de alguém que a gente nem conheça. Pode ser qualquer pessoa, mas pode ser seu filho, pode ser meu filho, pode ser seu filho. Quem vai estar seguro na rua se alguém armado se sentir no direito de atirar, alvejar e matar outra pessoa? Ao mesmo tempo que não dá para entender como normal a vítima ser assassinada pelo bandido. De entender que isso faz parte da criminalidade. Claro que não, mas a gente tem que pensar o seguinte, o bandido, ele não tem lei. Ele é bandido porque não tem lei para ele. Agora, o policial não é bandido. Mas você acha que os movimentos sociais, os ativistas e que defendem essa causa, né? Não tem muito romantismo na criminalidade também, porque a senhora mesmo falou agora, olha, tanto por cento no presídio é negro. Eu fui assaltada com arma na cabeça, minha família toda, e não tinha nenhum negro assaltante. Eram todos brancos, bem arrumadinhos, cheirosos, para poder passear, entendeu? E aí, isso para mim não foi um pequeno delito. Eles invadiram, roubaram nos carros, invadiram nossa casa. Eu também já fui assaltada, com arma na cabeça, delito, já roubaram meu carro, já roubaram minha casa. Eu acho que a gente também não pode ficar romantizando, um pequeno delito, o cara passando fome no... Vereadora, a senhora, desculpa, mas assim não mas você não dá para aceitar romantismo no crime. Vamos olhar então as experiências internacionais. Porque nós temos a mania de absolutizar as experiências individuais. Mas nós não podemos absolutizar as experiências individuais. Nós temos que ver o seguinte, onde existe mais prisão? O Brasil é o terceiro país com maior população carcerária do mundo. Isso resolve alguma coisa? Eu vou trazer um questionamento de muitos amigos que eu tenho, que conversando, que tem uma mentalidade um pouco mais à direita ou de direita. A crítica que eles fazem é o seguinte, que os movimentos de esquerda, quando um pai de família morre vítima de um bandido, os movimentos de esquerda não se manifestam com revolta sobre aquela vida que se perdeu. Mas quando a polícia mata um bandido que estava assaltando um pai de família, aí há uma grande manifestação dos movimentos de esquerda em relação à vítima bandido do caso supostamente aí da polícia. Eles questionam muito, por que a esquerda também não se manifesta quando é um pai de família que é vítima do bandido? Não, primeiro porque isso não é verdade, né? Como assim a gente não se manifesta em relação a uma vítima? Mas quando fala se manifestar, ir para a porta da delegacia, como acontece quando é um bandido morto pela polícia, tem uma efervescência maior em termos de grito social. Olha, eu acho que a gente tem que diferenciar, porque o grande problema também disso que se chama direita é também a superficialidade de visão das coisas. Uma coisa, o crime é um fenômeno de todas as sociedades. Todas as sociedades, até na Bíblia, se você for olhar, você tem lá o primeiro crime cometido lá. E eram cruéis, né? Que era o crime do Abel e do Caim lá, só para fazer uma referência bíblica que está na moda agora, nesse momento, né? Falar tudo em nome de Deus e às vezes defender o extermínio do outro em nome de Deus, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando um policial mata um trabalhador, é muito diferente de um bandido matar um pai de família. Porque esse trabalhador também é pai de família. Por quê? Porque quando você defende o Estado, quando a gente defende o Estado, quando a gente defende a polícia, a gente quer distinguir a polícia do bandido. Por isso que não dá para aceitar. Porque quando o Estado é o que regula nossas vidas. Eu, você, todos nós pagamos impostos. Nós sustentamos o Estado. A polícia, ela foi criada para proteger a vida das pessoas, proteger o patrimônio das pessoas, permitir que cada um de nós tenha direito à casa, tenha direito ao nosso patrimônio, tenha direito à tranquilidade, poder sair na rua e não ser interpelado ou morto. Mas se você tem aquelas pessoas que foram contratadas pelo Estado como servidores públicos, que passaram por um concurso público, que são sustentados com o nosso recurso, elas se bandeiam para descumprir a lei, elas se tornam bandidas. Elas se tornam marginais. Então não é só, deixa de ser apenas um assassinato. Quando uma polícia assassina uma pessoa,
deixa de ser apenas um assassinato. É um agente público, é um agente contratado pelo Estado, alguém que fez o concurso, alguém que nós sustentamos para cumprir a lei. Como o crime Agora, deveria ser combatido, na opinião da senhora? o crime só pode ser combatido, ele não pode talvez ser extirpado da nossa sociedade, mas não é com... a gente tem que olhar as experiências internacionais também, nesse caso, né? Como que você vai combater o crime numa sociedade em que os governos ignoram completamente a sociedade? É achar que as pessoas pobres, vão passar fome e vão ser pessoas ordeiras, quietinhas no seu canto, não incomodando os transeuntes que passam e vêm e vão, sem que tenham nenhuma piedade daquelas pessoas que estão hoje passando fome. Então, a violência ela é produzida por um Estado que promove a concentração de renda, empurra os filhos dos trabalhadores para o tráfico de drogas, porque não tem oportunidade de emprego, porque não tem nenhuma política pública que chega à população mais carente, não tem inclusão social. E depois nós vamos lá e falar, mas peraí, por que você cometeu o crime? E pior do que isso, nós estamos, sem perceber, a sociedade precisa sair dessa armadilha. Sem perceber, nós estamos, ao comparar as duas situações que você traz aqui para mim, querendo igualar situações completamente diferentes. Um bandido que mata um pai de família, ele tem que ser punido pela justiça como um bandido. Mas e um agente da lei? E alguém que foi contratado pelo Estado? É bandido? Não, ele não é bandido. E nós não podemos admitir, na minha opinião, a sociedade que paga os impostos, que quer segurança, que quer trabalho, que quer vida decente, digna, que todos nós queremos, não podemos admitir que o Estado contrate assassinos contra nós. Porque hoje pode ser que quem a polícia mata, não estou dizendo que todo mundo da polícia é assim, pelo amor de Deus. Ao contrário, eu sou defensora dos bons servidores públicos. Quem que fiscaliza? O policial que está armado e que em qualquer lugar pode levar uma pessoa que pode ser culpada, pode não ser culpada e pode executá-la. Então veja, é por nossa causa que nós não podemos defender isso. Porque se a gente fizer isso, a gente está dando um tiro no pé. Nós já vivemos uma sociedade anterior a esta, que a violência era o que pautava a relação entre as pessoas. E essa sociedade ela é inviável. Ela é inviável. Nós temos que defender que os policiais sejam pessoas corretas, porque são filhos de trabalhadores. A maioria dos policiais de rua são negros também, são pobres, que tiveram como alternativa de vida, de melhoria da sua vida, um concurso público na polícia e com isso melhoraram de vida. Como é que eu, que venho do mesmo lugar desses policiais, vou defender o discurso do Pacola, que defende que a polícia é a polícia para matar? Não sei se a senhora viu, agora, essa semana aí foi aprovado pela Câmara Federal uma medida aí que ela acaba com as saidinhas temporárias dos presos, né? Essa medida ainda vai ser analisada pelo Senado, né? Como a visita à família durante os feriados, frequência a cursos, a atividades, ela acaba com essas saidinhas. E o texto também obriga a realização de exame criminológico como requisito para progressão de regime, né, que seria da autorização para o regime semiaberto. Aqui em Mato Grosso, esse regime semiaberto é a tornozeleira, né? A gente não tem esse sistema amplo semiaberto aqui, né? Ainda vai, por isso, né, para essa, digamos assim, deixar mais rígida a avaliação para o regime semiaberto, né? Essa medida ainda vai para o Senado. Eu não sei se a senhora chegou a ver esse assunto, a ler sobre isso, mas qual que é a sua opinião a respeito dessa maior rigidez? Olha, é tão difícil falar sobre essas coisas, porque nós, ao longo desses últimos anos, nós fomos capturados por uma simplicidade de ver um problema tão complexo como esse. As pessoas, elas acham que a solução para o problema da violência é mais prisões, né, e mais polícia. E a experiência internacional não demonstra isso. Então, não adianta a rigidez nos presídios, né, para a saída das pessoas de lá, se a gente sabe que quase metade das pessoas que estão presas não estão presas legalmente, não tem um devido processo legal. Nós é que somos românticos. Nós que somos da classe média, que frequentamos os lugares organizados pelo Estado, somos românticos ao pensar que esse Estado que nós sentimos é sentido do mesmo jeito na periferia. Não é. Para essa periferia, para esse povo que não tem
que está longe desses lugares que nós frequentamos, o Estado se apresenta como violência policial, inclusive. Então, se você sabe que nos presídios, cerca de 40% das pessoas que estão presas provisoriamente e não têm direito a um processo legal porque são pobres, porque não tem advogado, porque ninguém acompanha elas. Quem comete crime nesse país e que tem dinheiro, tem status, dificilmente vai ser preso. Você acha que, por exemplo, se fosse um homem preto, periférico, que tivesse tivesse atirado pelas costas de um cidadão, ele não estaria preso? O Pacola não foi preso. E eu não estou defendendo que ele seja preso, não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo apenas que o tratamento é diferente. Dentro das prisões, é um mundo à parte. A lei de execuções penais no Brasil é uma lei linda que versa sobre a possibilidade de recuperação daqueles que cometeram delito e que possam voltar para a sociedade. E ela funciona? Ela não funciona. Mas ela não funciona por quê? Ela não funciona porque nós não temos um Estado para todos. Porque quem está preso lá, 70%, quase 80%, como eu disse, são pobres e são pretos. E nós, por detrás dessa defesa da política de encarceramento, está, na verdade, um desejo oculto de quem não compreende a sociedade e que quer mesmo afastar das suas vistas os pretos, os pobres, os que cometem os delitos que estão presos lá. Os grandes delitos, que são os delitos das pessoas que estão na política, que corrompem agentes públicos, que desviam milhões, bilhões de reais, muito dificilmente tem prisão para eles. Então, assim, o problema, na minha opinião, é que nós olhamos os problemas complexos e queremos dar soluções simples para eles. Não tem solução simples. Você acha que essa não é uma solução, então? De forma nenhuma. Não é uma solução. A gente tem que pensar no que nós estamos fazendo com o sistema de encarceramento no Brasil. No Brasil, o sistema de encarceramento é para pobre e para preto. Nós vamos enrijecer para os pobres e para os pretos o sistema de encarceramento, que já não tem segurança nas ruas, já não tem asfalto nos bairros onde eles moram, que já não tem água, que os policiais já chegam lá batendo na cara deles, que foi o que eu ouvi, inclusive, no bairro, que eu fui no bairro Liberdade aqui, as mulheres contando como é que as casas delas são invadidas, sem mandado de segurança, como é que policial entrou com... não estou falando que são todos, volto a dizer, mas as pessoas ficam doentes também na polícia. É outra coisa que a gente precisa pensar. Como proteger a vida, a psique, o emocional desses policiais? Mas e aí, se não endurecer lei, se não aumentar a rigidez de questão de pena, a pena ali, o cumprimento da pena, né? O cumprimento da pena. Como é que muda, então? Muda a sociedade, ela não muda, não é a cadeia que vai mudar a sociedade, entendeu, Márcia? Não é a cadeia. A sociedade é mais complexa do que prender as pessoas. As pessoas, por exemplo, as pessoas vão para lá e você não tem... você sabe, por exemplo, lá dentro dos presídios, né, o que a gente ouve, eu trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos um tempo, ali a lei é feita por quem está lá dentro. O Estado age na parte da violência, né? Que o Estado tem a prerrogativa da violência, né? O único que pode cometer violência contra nós é o Estado, né? Porque está na Constituição. Prender uma violência, mas é legal isso aí, tem que prender, tal, tá lá na Constituição. Mas eu acho que a sensação de impunidade, de certa forma, ela acaba abrindo precedente para o crime, porque você comentou sobre a lei dentro do presídio, né? Dificilmente um preso dentro da penitenciária, ele transgride alguma lei de um consenso ali entre os próprios presos. Exato. Porque ele sabe que se ele transgredir, a punição vai acontecer. Sim. E é severa. Se as nossas leis fossem mais severas, o medo de se cumprir, de cometer um crime, mas seria maior. Você tem filhos? Sim. Então, eu tenho também. Eu criei, meu pai, ele foi uma pessoa que educou pra gente ter medo dele. Meu pai era uma pessoa que batia na gente quando era criança. Isso foi a pior experiência da minha vida. Mas acho que não é questão de ter medo das leis, ter a consciência de que se eu errar, eu vou ser punido. Mas como que a gente tem consciência das leis? Mas hoje, por exemplo, assim, o menor, ele é aliciado pelo tráfico de drogas e quando a polícia chega, ele já fala, eu sou menor de idade. Tá, mas se você tivesse escolas integrais
que as famílias desestruturadas pudessem ter sem onde dúvida, colocar as sem crianças. dúvida. Mas a gente está falando justamente com relação à lei, né? A lei, quando ela é muito branda, ou quando ela, digamos, tem Ou essa a sensação de impunidade. Essa sensação de impunidade, digamos, o cara cometeu um crime e tal, ele foi julgado há 12 anos, ele cumpriu lá 1/3 e vazou. Sim. Voltou Não, mas pro a gente crime. só Então complementando ele você. fala, não, vou ficar aqui tantos anos, já sei que vou ficar ali tantos anos. Não, e eles tal, falam pronto, às vezes volto. para a polícia, você vai me levar, mas daqui a pouco eu saio. Teve um caso recente agora, de uma matéria que eu fiz no final de semana, ele fala da briga, da confusão que teve em Várzea Grande de um rapaz que estava utilizando documento falso para fraudar jogos, né, na internet, sites de aposta na internet. A polícia chegou na casa dele e ele começou a discutir com o policial, pessoal, você vai me levar lá, mas eu sei que vai acontecer isso, eu vou falar isso, você não pode entrar na minha casa, vou dizer que você pegou meu celular e eu vou sair de lá em tantos minutos. E debochou do policial. Virou Então, um deboche mas- nacional, né? Mas veja bem, o que acontece mais? É isso que acontece mais? Mas eu acho que essas fatias são importantes para que a gente possa pensar num todo, porque nem todos os criminosos são presos. Então essa sensação de impunidade deixa muita gente solta cometendo crime. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não vai ter prisão suficiente se a Sim. sensação de impunidade resolver com prisão. Não, se for prender Mas todo se Não for- vai ter prisão se tiver menos suficiente. crimes, Então, se tiver menos crimes, né? Acho que não, assim, mas- se a lei for mas rígida como e as que pessoas você tem temerem a menos lei... crimes? Isso que a gente está Como que tem discutindo, menos se a crimes? lei mais severa, ela Inibe. inibe. Não, a lei Mais mais severa crimes. não inibe. Porque se a lei mais severa inibisse, onde tem leis severas não aconteceria o crime. Mas dentro da cadeia... Então, mas a lei ali, nós queremos uma sociedade onde nós nos sintamos uma cadeia? Amedrontados? Não. Não, Você quer nós isso pra estamos você? sobre Não, Você quer isso claro pra que você? não. Então, Não, se nós eu não não vou queremos... Mas dá crime. para Eu entender, não vou mas cometer crime, assim, então não vou ter medo isso, da lei mais mas severa. isso, Não, mas a vereadora, lei severa pode, inclusive, te acusar de um crime que você não cometeu. Depende da lei severa, depende do Porque crime, você tem né? que falar o seguinte, a lei severa, ela é julgada por seres humanos como nós, Mas que sabe- somos falhos. Então, mas eu acho esse recorte da cadeia ele é muito interessante, porque assim, isso mostra que o preso ou o criminoso, ele sabe assimilar muito bem o que é certo e o que é errado. Sabe. Qualquer Então um de lá nós. dentro, ele sabe que eu não posso cometer aqui, porque senão eu vou pro corredor, eu vou ser punido, eu vou ficar no castigo, enfim, uma série de punições que a gente sabe que acontece, que o tribunal do crime ali dentro acontece entre eles. E aqui do lado de fora, ele não tem essa sensação, ele sabe que ele vai para a audiência de custódia, vai ser liberado, ele sabe que os presídios são superlotados, e aí a tendência, dependendo do crime que ele comete, é ele ser liberado, responder ao processo em liberdade, né? Então talvez essa sensação de impunidade dá aí uma certa liberalidade para que as pessoas cometam crimes sabendo que não serão punidas e não irão para a cadeia. Eu acho que isso pode até ser uma parte do problema, entendeu? Mas isso não é o problema. Né? Isso não é o problema. Nós temos um país imoral, nós temos um país indecente, desigual. Nós temos um país onde, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, uma das pessoas mais ricas do mundo mora aqui. Saiu na Forbes. E aqui nós temos fila do ossinho. Nós temos um estado que tem 10 cabeças de gato para cada pessoa. E tem gente rasgando saco de lixo para comer. Então, do que nós estamos falando? O que é segurança para nós? Que tipo de sociedade que nós queremos viver? Então, a gente não pode pegar a situação, olhar o efeito, sem olhar a causa. E não é romantizar. Romantizar significa você olhar para a situação nossa e dizer, não, isso aqui é o modelo de vida. É olhar para minha família e dizer, não, todas as famílias ou são assim ou estão erradas. E não compreender que a todos não são dadas as mesmas condições. E não compreender que quem mais rouba não estão presos. Não é a prisão. A prisão no Brasil é para gente pobre e preta. E todo mundo sabe disso. Então nós queremos radicalizar na violência contra os corpos que já são violentados porque são os mais pobres, porque são os que passam fome, são os que mais morreram de Covid-19. Então não dá para olhar a cena porque... não dá para olhar para a fotografia apenas. Nós temos que saber por que nossa sociedade está assim. Será que
Será que a gente pode legitimar esse pensamento da violência de todos contra todos como uma solução para nós? Boa para nós? Quando eu falo para nós, para todos nós mesmo. Eu quero poder que meus filhos possam ir para a rua, que são homens negros, uma mulher negra que eu tenho, que não seja confundida com bandido, que não seja alvejado por alguém que discuta com eles por uma banalidade, atire neles. Eu não fico tranquila com isso. Eu não sei se... Eu acho que ninguém fica tranquilo com essa situação, entendeu? E saber o seguinte, que muitos casos envolvendo pessoas abastadas, ricas, que inclusive tiraram a vida das outras pessoas, não foram punidas. Então, com quem que a gente vai radicalizar? Com os que já são excluídos, com os que já são vítimas dessa violência e os que são presos e que não são os ricos. Quem está lá não são os ricos, não são as pessoas que assaltam os cofres públicos e levam bilhões dos cofres públicos e deixam a unidade de saúde sem atendimento. Aqueles que prestam serviço para as escolas em esquemas de licitação, né, para poder faturar, né, pouco se importando se quem precisa da escola são aquelas famílias que só têm como oportunidade de mudança de vida se tiver acesso a uma escola pública, como eu tive. Entendeu? Eu só estou aqui conversando com vocês porque em um momento da minha história eu tive acesso a uma escola pública de qualidade e não era para muitos quando eu estudava, era para muito poucos. Eu sou uma exceção. Quantas pessoas pretas mulheres pretas vocês entrevistaram aqui? Quantas mulheres pretas, doutoras, vocês conhecem? Então veja, e nós somos a maioria. Então como é que a gente pode pensar numa sociedade baseada exclusivamente na experiência de pessoas de classe média alta, brancas e que não experimentaram a vida fora desse lugar? O que está acontecendo conosco, enquanto sociedade, é o reflexo da nossa incapacidade de sermos solidários socialmente falando. E ao invés da gente abrir nossa visão para isso que está nos destruindo, tem gente que está radicalizando no individualismo. Tem gente que acha que pode resolver o problema portando uma arma. Nós não podemos cair nessa armadilha. Porque não é bom para ninguém. Porque não ajuda ninguém. Porque ninguém vai ter paz numa sociedade assim. Uma pergunta que não quer calar aqui esse ano, né? Nessa eleição, a gente costuma ver, em toda eleição aí majoritária, o representante do PT. E aqui em Mato Grosso esse ano a gente não tem nome do PT ao governo. O que está acontecendo com o PT? É uma pergunta difícil essa para responder. Não, pelo amor de Deus, a senhora é do PT, a senhora tem que falar isso pra gente. Aqui em Mato Grosso foi muito polemizada essa aliança do Nery Geller e do Carlos Fávaro, né, com o PT, com o Lula diretamente, tendo até a coordenação da campanha dele aqui. Isso ficou, no começo ali, bem polemizado. Depois a situação foi se acalmando um pouco. Mas a senhora acha que essa aliança, ela de alguma forma prejudicou o PT aqui, enfraqueceu o PT aqui, a visibilidade do PT, até porque não são personalidades políticas que eram assim de frente com a esquerda. Elas estavam ligadas aí com o Bolsonaro, votando com o Bolsonaro e tudo mais. Não, eu acho que o PT cometeu, na minha opinião, o maior erro da história do partido até agora, neste momento, né? Renunciou a um protagonismo no momento em que não poderia renunciar, de jeito nenhum. Se já foi grave 2018, 2022, mais grave ainda. Nós temos um candidato a presidente da República que pode ganhar no primeiro turno as eleições. O povo hoje não está com uma consciência política como antes nunca tivemos. As pessoas sabem o que está em jogo nessas eleições. Elas sabem o que cada candidatura representa. Então, é muito grave que o PT tenha renunciado ao protagonismo na disputa eleitoral deste ano. Não acho que o Fávaro e o Nery Geller representem as pessoas que querem votar no candidato do partido alinhado ao Lula, né? Eu acho que entendo que é necessárias as alianças, entendo que até com o agro a gente precisa dialogar, porque nós estamos diante de uma situação em que primeiro nós temos que garantir que tenha um mínimo de acordo democrático para que seja feita política nesse país. Enquanto as pessoas acham, aí tem a questão do armamento, tem a questão dessas violências todas, né, e dessa destruição do Estado que está sendo feito pelo governo Bolsonaro, então isso precisa cessar para que a gente possa de fato fazer política, né? Agora, eu acho que uma coisa é Lula fazer uma frente nacional, dialogando com todo mundo, e até colocar o Carlos Fávaro como coordenador da sua campanha aqui, como uma forma de aproximação do agro.
A outra coisa completamente diferente, na minha opinião, é o que o PT dentro do estado de Mato Grosso vai construir, não apenas para essas eleições, mas para o futuro. Estas eleições, ela é demarcadora do futuro que nós teremos. Ela é uma eleição extremamente importante, não é uma eleição qualquer. Portanto, não poderia o PT renunciar ao seu protagonismo. E aí eu não estou querendo dizer que não possamos fazer aliança para além da federação. Mas eu não sou Lula, os petistas aqui não tem nenhum Lula. Então, nós só temos um Lula e ele está fazendo trabalho nacional. Cabe a nós construir o fortalecimento do PT no âmbito estadual, como foi feito em outros lugares. Porque o Lula, ele é uma pessoa que congrega sentimentos gerais nesse momento. Então, ele tem uma atuação conjuntural. O partido é algo que vai ficar. O partido, ele tem uma continuidade, ele tem uma obrigação de construir projetos, de apresentar para a sociedade o seu projeto, de disputar esse projeto. Quem será o nome, A, B ou C, não importa. Nós precisamos ter os nomes e precisamos fazer com que a sociedade compreenda qual é o projeto do Partido dos Trabalhadores com Mato Grosso. Nós precisamos governar esse estado, nós precisamos governar a capital. Né? Não por qualquer outra razão, senão pelo fato de que todos nós queremos democracia, todos nós queremos bons governos. Quem é a direita, quem é a esquerda, todo mundo quer viver numa sociedade boa. E a gente precisa estar preparado para governar. Porque se alguém, em algum momento, se a população, a maioria da população, quiser eleger um governo que tenha propostas voltadas para aquilo que a maioria da população entende como boas, esse governo tem que ser eleito e a população tem que experimentar. Isso faz parte da democracia. Agora, o monopólio do poder por um único grupo aqui, que é o grupo do agronegócio, isso faz mal para a democracia, faz mal para o nosso povo, produz mais desigualdade, produz destruição ambiental sem limites. Por quê? Porque em tudo, em todos os espaços, em todos os lugares, a hegemonia do agro, a hegemonia não, né? Eles são absolutos aqui. Isso não é bom para nós. Essa questão dessa força do agro aqui, a senhora acredita que é o que sempre colocou aí a votação do PT mais baixa aqui com relação à presidência aqui no estado? Porque o PT assim, nunca venceu a disputa à presidência aqui no estado. É essa representatividade? Eu acho que não, porque se for pensar, por exemplo, na força do agro aqui, podemos pensar, por exemplo, na força dos industriais em São Paulo. E o PT é forte em São Paulo. Podemos pensar na força do agro também no Acre. E o Acre tem uma experiência de governo de esquerda, muito bem sucedida. Né? Então não é a força dos nossos oponentes que nos impede de chegar. É a nossa própria força. Né? Porque nós não chegaremos ao poder por concessão do agro. Nós chegaremos ao poder quando nós conquistarmos a compreensão da maioria da população sobre a necessidade de ter governos mais preocupados com o social. Quando a senhora fala a nossa própria força, é brigar pelo protagonismo. Brigar pelo protagonismo, construir aqui. Lula constrói lá em cima. O recado dela para o PT mato-grossense. E a gente precisa construir aqui embaixo também. E não podemos delegar tudo para Lula, delegar tudo para o nacional. O nacional tem os interesses do nacional, que são legítimos, são importantes. Mas nós precisamos ter interesse aqui também. Mas, Omar, eu sei que está acabando, nosso tempo apertado, mas assim, rapidinho, vereadora, mas por que essa resistência e esse olhar distante ou receoso para o agro? Não é receoso. Não é receoso. Né? Você está falando do meu olhar. Do seu ponto de vista, do seu olhar. Não, eu tenho muita clareza que nós estamos vivendo um momento muito grave no planeta, que é a destruição da possibilidade de existirmos aqui. Nós estamos num momento de emergência climática. E não é uma falácia, não é um mimimi, não é uma conversa fiada. Todos os indicadores das ciências revelam que muitas partes do planeta serão inabitáveis daqui a 30, 50 anos. Né? Nós estamos destruindo os mananciais de água, as fontes de água, a água vai ser um problema do planeta daqui a alguns anos. Já se anunciava isso na década de 90 e até antes disso. Esse momento está chegando agora. E metade do nosso potencial hídrico foi destruído aqui no Mato Grosso. Há 2 anos atrás, nós destruímos 40% do Pantanal aqui. Então, nós estamos falando da nossa existência, da nossa espécie. E o que o agro está pensando? O agro está pensando no lucro imediato. Quando o agro exporta a soja, ele enriquece algumas famílias, o que não está sendo contabilizado ali? Não está sendo contabilizado
a destruição, a desertificação, a possibilidade de desertificação do solo que foi produzido ali, a destruição da biodiversidade para se plantar uma única espécie numa infinidade de território, a contaminação das águas, o desaparecimento de espécies de animais das florestas. Nós precisamos educar nosso olhar sobre nossa vida nesse planeta. Então, não se trata de uma rixa com o agro. Se trata de dizer o seguinte: desde sempre, o interesse pelo lucro não considera a vida. E nós que só temos a nossa vida, nós precisamos olhar para isso. Porque quem está explorando a natureza, destruindo a nossa condição de sobrevivência, está enriquecendo com ela e está achando que essa riqueza é o que importa. Mas o que importa para nós? Não importa para nós ter um alimento saudável na nossa mesa? Não importa para nós saber que nós podemos existir mais tempo nesse planeta? Isso dá uma discussão, um programa só dessa discussão. Só disso. Então, só dessa discussão. Que aí também eu ia querer falar da França, e aí eu ia querer falar da Europa em geral, e eu ia querer falar do povo lá também do Reino Unido, e ainda tinha um monte de gente para falar. Fica para uma próxima. Não é só a gente que está nessa parcela. Vereadora, muito obrigada pela sua participação. Fica aqui o presente do Conexão Poder. Obrigada. É minha segunda, viu? Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E